Olá, meus queridos, muito bom dia, tudo bem? Hoje vamos concluir a história de ontem, onde a gente abordou o problema do pecado, quando a gente se afasta de Deus, a gente se aproxima do inimigo, e que não existe pecadinho, pecadão. Cada vez que a gente faz uma escolha errada que nos afasta do Senhor, é pecado, não importa qual seja a atitude. E a nossa amiga que escreveu, a Naomi Streamer, ela estava de carro dirigindo num tempo ruim, com chuva, com vento, quando ela se deparou numa colina com vacas e seus bezerrinhos. E aquilo tocou muito o coração dela, porque ao perceber, aqueles bezerrinhos estavam se amontoando, se aproximando muito da barriguinha da mãezinha deles. Veja, porque era uma situação totalmente hostil para eles, né? Eles estavam protegidos na barriga e agora vendo aquele vento, aquela chuva toda. Ela estava lá dentro do seu carro, protegida, mas aqueles recém-nascidos no pasto não. Aliás, ela estava com seu bebê no carro, no banco de trás, confortavelmente na sua cadeirinha. Protegida, pelo menos por enquanto, né, desses elementos do pecado nesse mundo. Aí, gente, uma dor no coração deu nela, porque aquele mau tempo não era mais suportável para aqueles bichinhos do que seria para cada um de nós se estivéssemos lá fora, né? E a dor dela aumenta no coração ao perceber que eles estavam realmente muito desconfortáveis, estavam sentindo dor, sofrendo. E sofrimento tudo é como se fosse a culpa dela, não deles, obviamente, certo? Mas por que dela? E por que sua e minha culpa? Porque como seres humanos nós fizemos uma escolha errada. Escolhemos não ouvir a voz de Deus, mas sim a voz do inimigo. E embora tenhamos sido enganados, Adão e Eva, eles foram avisados a respeito disso. Enfim, estão ali os animais e toda a criação colhendo as consequências de uma escolha que não era para ter sido feita. Quando Deus fez o mundo perfeito, a temperatura também era perfeita. Não era demasiado quente nem frio, não tinha temporal para atingir as criaturas indefesas. Deus regava as plantas, as árvores, a grama de noite com orvalho. Havia uma alegria contínua para todos ali, para toda criatura. Só que quando o pecado entra no mundo, a vida se torna difícil, não apenas para os humanos, mas também para toda a criação. Mas existe uma diferença entre os humanos e as demais criaturas, porque Deus estendeu à humanidade o dom da salvação, o dom da vida eterna e uma terra renovada quando Ele voltar pela segunda vez. Então a gente recebe de Deus um caminho para sair dessa miséria, né? E voltar de novo a um mundo de perfeição. Só que isso não será para todas as criaturas, certo? É por isso que a gente precisa ter um coração agradecido, né? Já que nos foi dada essa segunda chance, é essencial essa gratidão a cada minuto do dia. Foi um presente que a gente não merecia e recebeu. Então a gente precisa ser atencioso com todos, amorosos, né? Pensar no próximo, mas não só nas pessoas, mas na criação também. Cuidar do mundo, dos animais. A autora da meditação disse que ela leu uma vez, que ficou chocada, quando ela observou que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, choraram quando viram a primeira folha de árvore caindo. Bom, para nós isso parece uma coisa tão normal, mas para eles não, eles nunca tinham visto isso e aquilo era consequência do pecado. Então que a gente possa permitir que Deus, com seu eterno amor, atinja a nossa vida de tal maneira que a gente possa ser bondoso com as pessoas, né? Que a gente tenha um coração agradecido, que a gente possa pedir perdão pelos nossos pecados e por perpetuar o pecado, porque cada vez que a gente se afasta de Deus, a gente está perpetuando o pecado, certo? Mas quando a gente se aproxima de Deus e quando a gente fala a respeito de Deus e do plano da salvação, mais estamos próximos dele e permitimos que a sua vinda se aproxime e a gente possa voltar, então, muito em breve, a viver nesse mundo perfeito que Ele tem preparado para cada um de nós. Ótimo dia, até amanhã, tchau!